Você já teve a sensação de que sua vida estava sendo dirigida por forças que não conseguia compreender ou controlar? Momentos onde suas reações, decisões e comportamentos pareciam vir de um lugar profundo e desconhecido dentro de você? Joseph Campbell, através de décadas estudando mitos e a psique humana, descobriu que isso não é apenas uma sensação, é uma realidade psicológica fundamental. Campbell observou que existe uma batalha constante entre nossa mente consciente, aquela parte que acredita estar no controle, e nosso inconsciente, um reino vasto e poderoso que contém forças arquetípicas capazes de assumir total controle sobre nossas vidas. Mas aqui está o que Campbell descobriu de mais perturbador. A maioria das pessoas vive a maior parte do tempo sob o domínio do inconsciente, acreditando que estão fazendo escolhas conscientes quando, na verdade, estão sendo movidas por padrões arcaicos que nem sequer reconhecem. Hoje vamos explorar exatamente o que acontece quando o inconsciente assume o controle e como isso se manifesta em cada aspecto de nossa existência. Para Campbell, o inconsciente não era simplesmente um depósito de memórias esquecidas, como Freud propunha. Era um reino vivo, dinâmico, habitado pelo que ele chamava de arquétipos, padrões universais de comportamento e experiência que existem em todas as culturas e épocas. Campbell via o inconsciente como tendo duas camadas principais. A primeira é o inconsciente pessoal, que contém nossas experiências reprimidas, traumas não processados e aspectos negados de nossa personalidade. A segunda, mais profunda e poderosa, é o inconsciente coletivo, um reino que compartilhamos com toda a humanidade, onde residem os grandes temas míticos. Este inconsciente coletivo, segundo Campbell, contém forças arquetípicas como a grande mãe, o pai tirano, o herói, a donzela, o sábio e o trapaceiro. Estes não são meras metáforas, mas energias psíquicas reais que podem literalmente possuir uma pessoa quando ela não está consciente de sua influência. Campbell observou que nos mitos de todas as culturas existe o reconhecimento de que os seres humanos podem ser possuídos por deuses, demônios ou espíritos. Ele interpretava isso psicologicamente. Quando perdemos contato com nossa consciência centrada, somos tomados por forças arquetípicas que nos fazem agir de maneiras que não reconhecemos como nossas. O problema surge quando vivemos desconectados deste reino inconsciente. Campbell notou que quando tentamos viver apenas através da razão e controle consciente, criamos uma pressão psíquica que eventualmente força o inconsciente a irromper de formas dramáticas e frequentemente destrutivas. Campbell identificou sinais específicos que indicam quando uma pessoa está sendo controlada por forças inconscientes em vez de estar agindo a partir de escolha consciente. Reações desproporcionais. Um dos sinais mais claros é quando nossas reações são desproporcionais à situação atual. Campbell observou que quando somos acionados por algo relativamente pequeno e respondemos com intensidade emocional extrema, geralmente significa que um complexo inconsciente foi ativado. Por exemplo, uma crítica menor no trabalho provoca uma resposta de fúria que parece vir do nada. Campbell explicaria isso como o arquétipo da criança ferida, assumindo controle, reagindo não à situação presente, mas a feridas antigas que nunca foram processadas conscientemente. Comportamentos compulsivos. Campbell via comportamentos compulsivos como sinais claros de possessão arquetípica. Quando nos encontramos repetindo padrões que sabemos serem destrutivos, mas não conseguimos parar, geralmente significa que um complexo inconsciente está dirigindo nosso comportamento. Isso pode se manifestar como vícios, relacionamentos tóxicos repetitivos, sabotagem profissional ou qualquer padrão onde a pessoa sente que não consegue evitar, mesmo sabendo das consequências negativas. Projeções intensas. Campbell notou que quando projetamos qualidades extremamente positivas ou negativas em outras pessoas, frequentemente indica que estamos sendo possuídos por um arquétipo. A idealização romântica excessiva pode indicar possessão pelo arquétipo do amante divino, enquanto demonização de certas pessoas pode indicar projeção de nossa própria sombra reprimida. Estados de dissociação. Campbell observou que pessoas sob controle inconsciente frequentemente relatam sensações de estar fora de si mesmas durante certos comportamentos. Elas podem dizer coisas como, não era eu mesmo, ou não sei o que me deu.
Isso indica que a personalidade consciente foi temporariamente substituída por um complexo inconsciente. Repetição de padrões familiares. Campbell prestava atenção especial a quando as pessoas repetem exatamente os padrões que juraram evitar. O filho de um pai alcoólatra que se torna alcoólatra, a filha de uma mãe crítica que se torna crítica. Estes são sinais de que complexos familiares inconscientes estão dirigindo o comportamento. Campbell identificou várias consequências devastadoras que surgem quando permitimos que o inconsciente assuma controle total sobre nossas vidas. A perda de autonomia, a primeira e mais grave consequência, é a perda de autonomia genuína. Campbell observou que pessoas controladas por forças inconscientes acreditam estar fazendo escolhas, mas na realidade estão sendo movidas por padrões automáticos. Elas se tornam prisioneiras de seus próprios complexos. Esta perda de autonomia se manifesta como uma sensação persistente de estar presa na vida, mesmo quando externamente parecem ter liberdade. A pessoa sente que está vivendo a vida de outra pessoa, seguindo um roteiro que não escreveu. A repetição compulsiva. Campbell notou que, sob controle inconsciente, as pessoas ficam presas em ciclos repetitivos. Elas fazem as mesmas escolhas destrutivas indefinidamente, atraem os mesmos tipos de problemas e se encontram nas mesmas situações dramáticas repetidas vezes. Esta repetição compulsiva acontece porque o inconsciente opera através de padrões arquetípicos que buscam se completar. Um complexo de vítima atrairá situações de vitimização. Um complexo de salvador buscará pessoas para salvar, criando ciclos que parecem impossíveis de quebrar. A projeção da responsabilidade. Campbell observou que pessoas sob controle inconsciente frequentemente projetam a responsabilidade por suas vidas em forças externas. Elas veem a si mesmas como vítimas do destino, de outras pessoas ou de circunstâncias, sem reconhecer seu próprio papel na criação de seus padrões. Esta projeção de responsabilidade perpetua o ciclo porque a pessoa nunca desenvolve a consciência necessária para fazer escolhas diferentes. A fragmentação da personalidade. Campbell notou que, sob controle inconsciente, a personalidade se fragmenta em múltiplos sub-eus, cada um correspondendo a um complexo diferente. A pessoa pode ser completamente diferente em diferentes situações, sem integração ou consciência desta fragmentação. Isso pode manifestar-se como uma personalidade profissional, completamente diferente da personalidade familiar, ou como mudanças dramáticas de humor e comportamento que parecem vir do nada. Campbell observou que nossa cultura moderna criou um mito perigoso, a crença de que somos seres puramente racionais, capazes de controle consciente total sobre nossas vidas. Este mito, segundo Campbell, na verdade nos torna mais vulneráveis ao controle inconsciente, não menos. A negação do inconsciente. Campbell argumentava que quanto mais negamos a existência de forças inconscientes, mais poder damos a elas. Nossa cultura racionalista nos ensina a ignorar sonhos, intuições e impulsos irracionais. Mas Campbell observou que isso simplesmente força o inconsciente a se manifestar de formas mais dramáticas. Pessoas que acreditam estar vivendo vidas puramente racionais frequentemente são as mais possuídas por complexos inconscientes, precisamente porque não têm mecanismos conscientes para reconhecer e integrar essas forças. A medicalização da possessão. Campbell notou que nossa cultura moderna frequentemente medicaliza fenômenos que culturas antigas reconheciam como possessão espiritual ou arquetípica. Enquanto isso pode ser útil em casos extremos, Campbell alertava que pode nos impedir de reconhecer a dimensão espiritual e mítica de nossas crises psicológicas. Uma depressão pode ser uma visita do arquétipo da descida ao submundo, uma experiência de transformação que requer rituais e significado, não apenas medicação. Uma mania pode ser possessão pelo arquétipo solar, que precisa ser integrado, não apenas suprimido. A busca de controle. Como ilusão. Campbell observou que nossa obsessão cultural com controle frequentemente produz o oposto do que desejamos. Quanto mais tentamos controlar nossas vidas através da força de vontade pura, mais criamos pressão inconsciente que eventualmente explode de formas incontroláveis. Campbell sugeria que verdadeiro controle vem não de suprimir o inconsciente, mas de desenvolver uma relação consciente com ele.
Campbell oferecia um caminho para recuperar o controle consciente sem negar ou suprimir as forças inconscientes. Este caminho, baseado nos padrões míticos universais, envolve vários estágios específicos. O reconhecimento da possessão primeiro passo é reconhecer honestamente quando estamos sendo controlados por forças inconscientes. Campbell sugeria prestar atenção aos momentos onde nossas reações parecem vir do nada, ou quando nos encontramos repetindo padrões que conscientemente queremos evitar. Este reconhecimento requer humildade. Admitir que não temos tanto controle quanto pensávamos. Campbell via isso não como derrota, mas como o início da verdadeira liberdade. A identificação dos complexos. Campbell recomendava aprender a identificar quais complexos específicos estão operando. Isso pode ser feito através de observação cuidadosa de nossos padrões, trabalho com sonhos ou explorando nossas projeções mais intensas. Campbell sugeria perguntar: que personagem mítico estou representando nesta situação? A mãe superprotetora pode estar possuída pelo arquétipo da grande mãe devoradora. O workahólico pode estar sendo dirigido pelo arquétipo do herói solar. O diálogo consciente. Uma vez identificados os complexos, Campbell sugeria entrar em diálogo consciente com eles. Em vez de tentar suprimi-los ou ser inconscientemente controlado por eles, podemos aprender a conversar com essas forças como se fossem entidades separadas. Campbell recomendava técnicas como imaginação ativa, onde conscientemente dialogamos com figuras que representam nossos complexos, perguntando o que precisam e como podem ser honrados de formas construtivas. A integração ritual. Campbell enfatizava a importância de criar rituais pessoais para honrar e integrar forças inconscientes. Culturas tradicionais tinham rituais específicos para diferentes arquétipos, rituais de iniciação, casamento, morte e assim por diante. Na ausência destes rituais culturais, Campbell sugeria criar nossos próprios rituais pessoais para honrar e integrar diferentes aspectos de nossa psique. Campbell oferecia métodos específicos para desenvolver consciência das forças inconscientes e recuperar controle genuíno sobre nossas vidas. A observação dos padrões. Campbell sugeria manter um diário de padrões comportamentais e emocionais. Quando nos encontramos reagindo intensamente, perguntamos: que padrão está se repetindo aqui? Que situação do passado isso me lembra? Esta observação consciente é o primeiro passo para quebrar a automaticidade dos complexos inconscientes. Trabalho com sonhos. Campbell via os sonhos como comunicações diretas do inconsciente. Ele sugeria manter um diário de sonhos e prestar atenção especial a figuras recorrentes que frequentemente representam complexos ativos. Em vez de interpretar sonhos intelectualmente, Campbell recomendava entrar em diálogo imaginativo com as figuras oníricas. A prática da presença. Campbell enfatizava desenvolver a capacidade de estar presente no momento atual, observando nossos impulsos e reações antes de agir sobre eles. Esta pausa consciente cria espaço entre estímulo e resposta, permitindo escolha genuína. A expressão criativa. Campbell via a criatividade como uma forma segura de dar expressão a conteúdos inconscientes. Através da arte, escrita ou movimento, podemos permitir que complexos se expressem conscientemente, reduzindo sua necessidade de irromper inconscientemente. Para começar a recuperar controle consciente hoje, Campbell sugeriria alguns exercícios práticos. Primeiro, identifique um padrão comportamental que você repete, mas gostaria de mudar. Observe as situações que acionam este padrão e tente identificar que personagem você se torna. Segundo, pratique a pausa consciente. Quando sentir uma reação intensa surgindo, conte até 10 e pergunte-se: que parte de mim está reagindo? Isso é proporcional à situação atual. Terceiro, inicie um diálogo com seus complexos. Quando se encontrar em um padrão familiar, pergunte internamente: o que você precisa? Como posso honrar sua energia de forma construtiva? Joseph Campbell nos mostra que recuperar controle consciente sobre nossas vidas não significa suprimir o inconsciente, mas desenvolver uma relação colaborativa com ele. Quando reconhecemos e honramos as forças arquetípicas dentro de nós, elas se tornam aliadas em vez de possessoras. O inconsciente não é seu inimigo, é um reino de poder.
e sabedoria que pode enriquecer tremendamente sua vida quando abordado conscientemente. A questão não é eliminar sua influência, mas aprender a dançar com ela em vez de ser arrastado por ela. Sua vida pode ser uma criação consciente em parceria com forças maiores, em vez de uma repetição inconsciente de padrões automáticos. O poder está em suas mãos. Você apenas precisa reconhecer quando não está usando-o. Que padrão inconsciente você mais gostaria de transformar em escolha consciente? Compartilhe sua reflexão nos comentários e se este conteúdo despertou algo em você, inscreva-se para mais explorações sobre autodomínio através da sabedoria de Joseph Campbell. Lembre-se, consciência é liberdade, e liberdade é a capacidade de escolher sua resposta à vida.